Ela caiu nos braços do milionário por engano no aeroporto, sem imaginar que esse momento mudaria sua vida para sempre. Mas quando um segredo do passado ressurge, será que o amor deles resistirá à verdade? Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora, respire fundo. Deixe o mundo lá fora por um instante e venha comigo conhecer essa emocionante história. O Aeroporto Internacional de Guarulhos estava lotado, um verdadeiro mar de passageiros apressados, malas rolando de um lado para o outro e vozes se misturando em um caos organizado. Luísa sentia o coração acelerado enquanto percorria os olhos pela multidão. Seu irmão Pedro estava voltando para casa depois de meses estudando no exterior, e ela mal podia esperar para vê-lo. Segurando o celular com força, tentou localizar a silhueta familiar entre os rostos desconhecidos. Foi quando o viu, alto, cabelos escuros, costas largas. Era ele. A adrenalina disparou em seu peito. Sem pensar, sem hesitar, ela correu pelo saguão, desviou de passageiros, se esgueirou entre malas e carrinhos de bagagem e, quando finalmente chegou perto o suficiente, se lançou nos braços dele. Pedro. Sua voz saiu embargada e ela se apertou contra o peito dele, sentindo o calor familiar. Eu senti tanto a sua falta. O impacto foi imediato. Mas no instante em que seu rosto encostou no peito dele, Luísa sentiu algo estranho. A textura do tecido sob seus dedos não era a jaqueta surrada do irmão, mas um terno impecável, feito de um material absurdamente caro. O cheiro também era diferente. Seu irmão nunca usava um perfume amadeirado sofisticado com notas de couro e bergamota. E então, o peito sob suas mãos era rígido, mas de um jeito completamente diferente do que lembrava. Seu coração, que antes batia de emoção, agora disparava em pânico. Algo estava errado, muito errado. Lentamente, como se tivesse acabado de cometer um erro terrível, Luísa ergueu o rosto. E foi aí que o choque a atingiu com força total. O homem que ela estava abraçando não era Pedro. Era Henrique Albuquerque, um dos homens mais ricos do Brasil. Um milionário poderoso, dono de uma das maiores redes hoteleiras do país. E o pior, ele não disse nada. Apenas ficou ali, parado, os braços ligeiramente erguidos, a observando com um olhar indecifrável. Seu rosto era uma escultura viva, traços marcantes, cabelo impecável e olhos cinzentos intensos, como tempestades prestes a explodir. O tempo pareceu congelar. A mente de Luísa gritava para ela fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas tudo o que conseguiu foi pular para trás. Meu Deus! Luísa tropeçou nos próprios pés, quase indo ao chão. Eu abracei errado. Quer dizer, eu abracei a pessoa errada. A boca de Henrique se curvou ligeiramente para o lado, um sorriso discreto e claramente divertido aparecendo no canto dos lábios. Bem, isso foi inesperado. Ela queria evaporar. Luísa abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando encontrar uma explicação plausível para aquele desastre. Eu achei que fosse o meu irmão, disparou, gesticulando em desespero. Ele tem cabelo escuro, é alto e... Eu só vi o reflexo no vidro e eu estava muito emocionada. Os olhos dele brilharam com diversão contida. Então você sofre de... miopia emocional? O quê? Você viu o que queria ver, não o que realmente estava na sua frente.
Luísa piscou, absorvendo a lógica daquilo. Bom, sim, é exatamente isso. Ela gesticulou ainda mais nervosa. Chamo de miopia emocional, quando a emoção supera a lógica e você acaba abraçando um estranho no meio de um aeroporto. Henrique finalmente sorriu, e algo naquele sorriso fez algo estranho vibrar dentro dela. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, um homem musculoso de terno preto surgiu ao lado dele. Sr. Albuquerque, tudo bem? Luísa sentiu o mundo girar ao ouvir aquele nome. Henrique Albuquerque. O nome soou como um trovão em sua mente. O milionário recluso. O homem que controlava uma rede de hotéis luxuosos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E ela havia se jogado nos braços dele no meio do aeroporto. Oh, não! Isso não podia estar acontecendo. Sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço e explodir em seu rosto. Henrique cruzou os braços, claramente se divertindo com o constrangimento dela. Você parece nervosa. Luísa engoliu em seco. Eu não estou nervosa. Tem certeza? Absoluta. Ele arqueou uma sobrancelha, analisando-a. Você tem medo de milionários? Ela regalou os olhos. Não. Eu tenho medo de aparecer em um vídeo viral sendo humilhada. Henrique riu baixo. E antes que ela pudesse recuperar o fôlego, ele a surpreendeu ainda mais. Foi um prazer inesperado conhecer você, Luísa. Ela congelou. Ele sabia seu nome? O coração dela perdeu o compasso. A respiração prendeu-se na garganta. E sua mente parecia um campo de pensamentos em colisão. Como ele sabia? Mas antes que pudesse perguntar, ele se virou e desapareceu na multidão do aeroporto. Luísa ficou paralisada. O frio do chão polido sob seus pés contrastava com o calor que subia pelo seu rosto. Uma mistura de vergonha e confusão. Por alguns instantes, nada existia ao redor. Nem os anúncios no alto-falante, nem as malas rolando, nem as pessoas apressadas. E então, seu olhar caiu sobre o pequeno tablet de informações pendurado em seu pescoço. Seu nome, em letras grandes. Ela soltou um suspiro trêmulo, levando uma mão à testa. Óbvio. Meu crachá. Como ela pôde esquecer algo tão básico? Talvez porque nada naquele encontro fosse básico. Talvez porque aquele homem tinha acabado de desmoronar sua sanidade com um simples olhar. Luísa ficou parada, com os joelhos trêmulos e o coração martelando como se fosse explodir. O restaurante do aeroporto fervilhava de clientes apressados. Malas sendo arrastadas. Pedidos sendo chamados no balcão. Luísa amarrou o avental na cintura, tentando se concentrar no trabalho e esquecer o desastre monumental que havia protagonizado horas antes. Mas esquecer era impossível. Toda vez que fechava os olhos, sentia o calor do abraço, o toque daquele terno caro, o perfume amadeirado que ainda parecia impregnar sua memória. Para de pensar nisso, Luísa. Se repreendeu, forçando um sorriso para um passageiro impaciente que esperava o café. Então, seu celular vibrou no bolso. Ela secou as mãos rapidamente e pegou o aparelho. Era uma mensagem de Pedro. Lu, me perdoa. Surgiu um problema grande aqui e preciso adiar a viagem. Sei que você queria me ver, mas prometo que volto assim que puder. Fica bem, tá? Te amo, irmã. O coração dela afundou. Passou tanto tempo esperando aquele momento, só para descobrir que ele não aconteceria. Suspirou pesadamente, encaixou o celular de volta no bolso e voltou ao trabalho. Isso não pode estragar meu dia. Já passei vergonha suficiente por um ano inteiro, pensou. Ela pegou uma bandeja cheia de cafés e seguiu para a mesa 12,
desviando habilmente de passageiros distraídos. Mas assim que ergueu os olhos para o cliente sentado ali, seu estômago despencou. Henrique Albuquerque estava sentado, relaxado, observando-a com aquele olhar afiado de quem se diverte com o caos alheio. Não, 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 isso não está acontecendo. Ela congelou no meio do salão. Ele ergueu uma sobrancelha claramente satisfeito com a reação dela. Você parece surpresa. Luísa respirou fundo e tentou manter a compostura. E você parece perdido. Isso aqui é um restaurante, não uma reunião de negócios. Henrique sorriu de canto, apoiando o cotovelo na mesa e inclinando ligeiramente a cabeça. O aeroporto tem poucas opções de café. Ou você gosta de me atormentar? Ele não respondeu de imediato. Apenas segurou a xícara de café e deu um gole demorado, os olhos ainda cravados nela. Luísa tentou ignorar o frio estranho na barriga e pegou o bloco de pedidos. O que deseja? Ele pousou a xícara no pires com calma. Que você faça meu café, pessoalmente. Ela arqueou as sobrancelhas. Está insinuando que os outros baristas não fazem um bom café. Henrique deu de ombros. Só quero ver se você é tão boa fazendo café quanto é abraçando estranhos. Luísa sentiu o rosto pegar fogo. Ele não vai me deixar esquecer isso nunca, vai? Pensou. Ela apertou os dentes, pegou a bandeja e marchou até o balcão, preparando um expresso duplo forte, sem açúcar, sem frescura. Quando voltou à mesa, colocou a xícara na frente dele com um olhar desafiador. Aqui está, o melhor café da casa, feito por mim. Henrique pegou a xícara, levou à boca e tomou um gole longo. O silêncio se prolongou. Luísa prendeu a respiração. E então, ele ergueu as sobrancelhas. Impressionante! Ela cruzou os braços. Impressionante! Porque está bom? Ou porque esperava que estivesse horrível? Henrique sorriu de canto. Impressionante! Porque está muito bom. Você tem talento. Ela revirou os olhos. Fazer café não é exatamente um dom divino. Não estou falando só do café. Havia algo enigmático no olhar dele. E pela primeira vez, Luísa sentiu que estava em perigo. Não o tipo de perigo que envolve risco de vida, mas o tipo de perigo que faz o coração bater forte e as pernas ficarem fracas. Ela respirou fundo e se virou para sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse dar 2 passos, a voz de Henrique a alcançou. Tenho uma proposta para você. Luísa parou no meio do caminho. Não quero ouvir nada desse homem. Ainda assim se virou lentamente. Não estou interessada. Você nem sabe o que é. Ela arqueou as sobrancelhas. Se for para trabalhar como sua barista pessoal, minha resposta continua sendo não. Henrique riu baixo, um som grave e perigoso. Nada disso. Quero que você cozinhe para mim. Ela estreitou os olhos. Cozinhar para você. Ele deu um pequeno aceno com a cabeça. Durante uma semana, 3 refeições por dia. Luísa soltou uma risada curta e incrédula. Você tem um chefe particular, não tem? Por que eu? Henrique se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, o olhar cinzento fixo nela. Porque quero ver até onde vai essa sua teimosia. E porque eu gosto de testar pessoas. Ela recuou ligeiramente. Isso parece um experimento estranho. Você quer dinheiro para ajudar seu irmão, não quer? O tom dele mudou completamente. O sorriso divertido deu lugar a um olhar intenso. Ele sabia. Mas como? O peito de Luísa se apertou. Eu não sou uma obra de caridade. Henrique segurou o olhar dela com firmeza.
Eu também não faço caridade, Luísa. Isso é um acordo. Você cozinha e eu pago pelo seu tempo. Ela respirou fundo. Aceitar ajuda sempre foi algo difícil para ela. Mas Pedro precisava dela. E esse dinheiro poderia fazer toda a diferença. Fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da escolha. E então ergueu o queixo e olhou diretamente para Henrique. Uma semana. Os olhos cinzentos dele brilharam. Uma semana. Luísa suspeitava que estava se metendo em algo muito maior do que imaginava. Mas descobriria isso em breve. No dia seguinte, Luísa chegou ao endereço que Henrique havia lhe passado e imediatamente soube que tinha cometido um erro. O prédio era uma torre moderna e imponente, com paredes de vidro que refletiam o céu de São Paulo. A portaria tinha um controle de segurança rígido, e só de estar ali, com sua roupa simples e uma mochila nas costas, ela já se sentia deslocada. "Seu nome?" o segurança perguntou, sem sequer erguer os olhos. "Luísa Ferreira." Ele verificou a lista, acenou com a cabeça e apertou um botão. "O Sr. Albuquerque está esperando por você. Pode subir." Ela entrou no elevador, sentindo os nervos à flor da pele. As portas se fecharam, o painel digital brilhou, e Luísa assistiu os números subirem até o último andar. Quando as portas se abriram, ela ficou sem fôlego. O apartamento era uma obra de arte moderna, com janelas do chão ao teto e uma vista panorâmica para a cidade. Era imenso, silencioso e frio. Nada ali parecia um lar. E no meio daquele ambiente impecável e minimalista, Henrique estava sentado em um sofá preto de couro, segurando uma xícara de café. Ele ergueu os olhos para ela e sorriu de leve. "Bem-vinda." Luísa cruzou os braços. "Certo. Onde fica a cozinha?" Henrique apontou para um cômodo elegante e espaçoso, com eletrodomésticos brilhando e um balcão de mármore que parecia nunca ter sido usado. Luísa arqueou uma sobrancelha. "Você já cozinhou aqui antes?" Henrique deu de ombros casualmente. "Eu já caminhei pela cozinha." Ela bufou. "Ótimo, agora você tem uma chefe de cozinha improvisada." Henrique sorriu de canto, pegando uma taça de vinho e observando-a com diversão nos olhos. "Estou ansioso para ver o que você pode fazer." E assim começou a semana mais estranha da vida de Luísa. Nos primeiros dias, Luísa tentou manter as coisas estritamente profissionais. Ela chegava cedo, preparava o café da manhã, fazia o almoço e deixava o jantar pronto antes de ir embora. Sem conversa, sem distrações. Mas Henrique Albuquerque não era do tipo que ignorava uma oportunidade de provocar alguém. No segundo dia, ele apareceu na cozinha antes do café da manhã estar pronto. "Acorda cedo?" perguntou, recostando-se contra o balcão de mármore, enquanto a observava mexer na frigideira. Luísa não olhou para ele. "Diferente de algumas pessoas, eu tenho que trabalhar." Henrique sorriu de lado. "Você sabe que está sendo paga para estar aqui, certo?" "Sim, mas isso não significa que eu queira conversa." Ele não se moveu. Em vez disso, sentou-se no banco alto ao lado do balcão e simplesmente ficou ali, observando. Era irritante. Nos dias seguintes, ele começou a testar seus limites. "Surpreenda-me." Era isso o que ele dizia toda vez que ela perguntava o que ele queria comer. E Luísa odiava admitir que, no fundo, gostava do desafio. Ela passou a cozinhar pratos cada vez mais elaborados, explorando receitas que nunca havia testado antes. E, a cada refeição, Henrique a olhava com aquele olhar misterioso, como se tentasse decifrar quem ela era de verdade.
No quarto dia, ele finalmente perguntou algo que a pegou desprevenida. Por que aceitou o acordo? Luísa parou no meio do corte dos legumes. Eu precisava do dinheiro. Isso eu já sei. Ela pousou a faca e o encarou. Então por que perguntou? Henrique apoiou o queixo na mão, os olhos cinzentos analisando-a. Porque acho que não foi só por isso. Ela sentiu um nó na garganta. Não queria admitir, mas parte dela estava ali porque se sentia desafiada por ele, porque de alguma forma Henrique a fazia se sentir viva, mas ela nunca diria isso em voz alta. Acredite, Albuquerque, foi só pelo dinheiro. Henrique sorriu de leve, mas não disse mais nada. E foi ali que Luísa percebeu que ele não acreditava nela. Naquela noite, Henrique estava no escritório de casa, sentado diante do laptop, com um copo de uísque na mão. Ele não sabia por que estava tão intrigado com aquela garota, mas sabia que precisava entender mais sobre ela. Então digitou o nome dela na pesquisa, e o que encontrou fez seu peito apertar de uma forma inesperada. Matérias antigas de jornais, restaurante tradicional, fecha as portas após aumento de aluguel, família Ferreira perde negócio de décadas e enfrenta dívidas. Henrique sentiu um nó no estômago quando viu o nome da empresa que adquiriu o prédio e triplicou o valor do aluguel. Albuquerque Empreendimentos, sua empresa. Foi sua empresa que destruiu o restaurante da família de Luísa. Henrique se recostou na cadeira, sentindo o peso da descoberta. Ela não sabia. E se descobrisse, ele passou a mão pelo rosto, sentindo uma pressão no peito. Eu preciso consertar isso. Mas como? Porque uma coisa era certa. Se Luísa descobrisse a verdade, jamais o perdoaria. O tempo passou. Semanas se transformaram em um borrão de dias longos e noites exaustivas. Luísa tentava equilibrar sua vida entre duas realidades opostas. De manhã e à tarde, trabalhava no café do aeroporto. À noite, pegava um táxi até a cobertura luxuosa de Henrique Albuquerque, onde passava horas cozinhando para ele. Era um acordo temporário. Apenas 7 dias, certo? Mas quando a semana terminou, Henrique pediu que ela continuasse. E contra todas as suas regras, ela aceitou. No café, Luísa ainda era a mesma. Atendia passageiros apressados, servia café sem fim, juntava cada centavo para pagar as contas e mandar dinheiro para Pedro, que fazia intercâmbio no exterior. Mas na casa de Henrique, nada era normal. As noites na cobertura eram silenciosas demais. Henrique a observava cozinhar com interesse genuíno, como se quisesse aprender tudo sobre ela. Por que cozinha tão bem? Perguntou uma noite. Luísa deu de ombros. Aprendi com meu pai. Ele tinha um restaurante. Henrique arqueou as sobrancelhas. E onde ele está agora? Ela engoliu em seco. Fechou. Há alguns anos. Henrique não disse nada, mas algo mudou em sua expressão, como se aquela informação mexesse com ele de um jeito estranho. Mas Luísa não fazia ideia de que, enquanto cozinhava na casa de Henrique, alguém estava investigando. Henrique Albuquerque não era um homem qualquer. Ele era um dos milionários mais influentes do Brasil. E sua vida não passava despercebida. Uma noite, um jornalista descobriu algo intrigante. O milionário misterioso estava passando tempo demais com uma simples garçonete. Intrigado, o repórter decidiu investigar. E foi aí que encontrou algo estarrecedor. Henrique não sabia quem era Luísa quando a conheceu, mas o jornalista sabia agora, e quando ele cruzou os dados, descobriu um detalhe chocante. Henrique Albuquerque foi o responsável pelo fechamento do restaurante da família de Luísa,
Anos atrás, ele comprou o prédio onde ficava o restaurante, planejando um grande projeto comercial. Mas nunca levou o plano adiante. O restaurante foi fechado. Sem ter para onde ir, os pais de Luísa se endividaram até não conseguirem mais sustentar a família. A vida dela desmoronou por causa dele. E agora, Henrique estava próximo dela. Sabia da verdade, mas não tinha coragem de lhe contar. A notícia estava pronta. E no dia seguinte, Luísa iria lê-la nos jornais. Naquela manhã, Luísa acordou com um aperto estranho no peito. Algo parecia errado, mas ela não conseguia identificar o que era. Até que, ao chegar na cafeteria do aeroporto, sentiu os olhares sobre ela. Sussurros, cochichos. E então, uma das baristas se aproximou, hesitante. Luísa, você viu isso? A colega estendeu o celular e, ao olhar para a tela, Luísa sentiu o sangue gelar. A verdade sobre o milionário Henrique Albuquerque. A matéria estampava uma foto dele. E logo abaixo, uma linha de texto destruiu tudo. A empresa de Henrique Albuquerque foi responsável pelo despejo de pequenos negócios em São Paulo. Entre eles, o restaurante tradicional da família Ferreira. O mundo de Luísa girou. Ela sentiu as pernas vacilarem. Isso não podia ser verdade. Henrique sabia disso? Ela precisava de respostas. Luísa marchou até o apartamento dele. O peito em chamas, a respiração curta. Ela não hesitou ao bater na porta. Henrique abriu quase de imediato. E ao ver o olhar dela, furioso, traído, ele soube que estava acabado. Me diz que não é verdade. A voz dela era um fio de dor. Henrique não respondeu de imediato, e o silêncio foi tudo o que ela precisava ouvir. Ela deu um passo para trás, o peito subindo e descendo com dificuldade. Você sabia? O tempo todo. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse encontrar as palavras certas. Luísa, eu... Não. Não tente me explicar nada. Você destruiu minha família, meu lar. Você nos jogou na rua. Henrique apertou os punhos, a expressão carregada de arrependimento. Eu descobri depois que te conheci e tentei encontrar uma maneira de consertar tudo. Ela soltou uma risada amarga, cheia de mágoa. Consertar? Você acha que pode apagar anos de sofrimento com dinheiro? Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Luísa, por favor. Eu não sou o vilão que você imagina. Não? Ela engoliu seco, sentindo a garganta queimar. Então me diga, por que nunca me contou? Henrique fechou os olhos. Exausto, porque eu sabia que, se você descobrisse, me odiaria. As palavras foram um soco no estômago. Então você achou melhor mentir? Fingir que estava tudo bem? Não foi assim. Foi exatamente assim. O silêncio se estendeu, sufocante. E então Luísa fez o que precisava fazer. Ela endureceu o olhar e disse as palavras que quebraram Henrique por dentro. Eu não posso mais olhar para você do mesmo jeito. Henrique sentiu o peito apertar, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Luísa virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Luísa tentou se concentrar no trabalho, no futuro, em esquecer Henrique Albuquerque, mas a vida não facilitou para ela. Porque naquela mesma noite, enquanto fechava a cafeteria, alguém entrou no local. Alguém que exalava perigo disfarçado de elegância. Isadora Monteiro. Alta, loura, vestida de vermelho, com um sorriso de quem já ganhou o jogo antes mesmo de começar. Luísa não a conhecia pessoalmente,
mas já tinha ouvido falar dela nos jornais. A mulher que quase se casou com Henrique Albuquerque. A mulher que aparentemente nunca o esqueceu. E agora ela estava ali. Então é você. A voz de Isadora era doce como veneno. Luísa estreitou os olhos. E quem é você? Isadora soltou uma risadinha falsa e se sentou cruzando as pernas devagar. A mulher que conhece Henrique melhor do que ninguém. Luísa não recuou, mas sentiu um arrepio na espinha. Se veio me provocar, está perdendo seu tempo. Oh, querida. Isadora inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos brilhando com malícia. Eu só vim te dar um aviso. Luísa arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. E qual seria? O sorriso de Isadora desapareceu, dando lugar a um olhar afiado. Você não sabe nada sobre o jogo que está jogando. Henrique pode parecer um príncipe encantado, mas ele nunca faz nada sem um motivo. Luísa sentiu o estômago se revirar, mas manteve a expressão firme. E o que te faz pensar que eu me importo com isso? Isadora soltou um riso seco, pegou a bolsa e se levantou devagar. Porque eu o conheço, e sei que no final ele sempre escolhe o que é melhor para ele. Ela se virou para sair, mas antes de passar pela porta, lançou um último golpe. Se eu fosse você, pararia de sonhar. E então ela se foi, deixando para trás a dúvida mais perigosa de todas. E se Isadora estivesse certa, se Henrique só tivesse se aproximado para aliviar a culpa, se tudo não passasse de um jogo que ela nunca poderia vencer, se ele nunca tivesse realmente escolhido Luísa, a tempestade não vinha do céu. Ela vinha de dentro, dentro do peito de Luísa, onde uma guerra se travava entre o que ela acreditava e o que via diante de seus olhos. E Isadora Monteiro sabia exatamente como destruir alguém. Ela não precisava de armas, só de mentiras bem contadas. Luísa tentava seguir em frente, fingir que Henrique Albuquerque não existia. Mas a vida não permitia esquecê-lo tão fácil. E naquela noite, quando chegou em casa e abriu o celular, a realidade caiu sobre ela como um soco no estômago. Exclusivo. Áudio vazado de Henrique Albuquerque sobre sua relação com a garçonete. Luísa sentiu o coração disparar. Com dedos trêmulos apertou o play. A voz de Henrique soou clara como uma lâmina cortante. Luísa? Ela foi só um capricho passageiro, nada além de um jogo divertido. Ela realmente achou que significava algo para mim? Cada palavra rasgava seu peito. O estômago afundou. A respiração faltou. As mãos tremiam tanto que mal seguravam o celular. Aquela voz era Henrique, e ele dizia exatamente o que Isadora havia avisado. Ela nunca foi nada para ele. Luísa sentiu o chão sumir. Ela apertou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas era inútil. Ela acreditou nele, e ele a humilhou. Cada olhar intenso, cada sorriso, cada palavra dita no calor do momento. Era tudo mentira. A raiva começou a crescer. Ela não esperaria por explicações. Não havia nada para ouvir. Henrique a iludiu. E agora, ela precisava sair dessa história, antes que ele a destruísse completamente. Henrique estava no escritório quando ouviu as batidas na porta. Forte, rápido, urgente. Quando abriu, foi atingido por um furacão chamado Luísa. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar. Mas havia algo pior ali. Ódio. Ela jogou o celular contra o peito dele. Diga que não é real, que não é... Henrique franziu a testa pegando o aparelho. Aperte o play. A voz dele soou. Luísa? Ela foi só um capricho passageiro.
Nada além de um jogo divertido. Ela realmente achou que significava algo para mim? O mundo parou. Henrique sentiu o coração despencar. Isso é falso. Ele levantou os olhos para ela. Incrédulo, mas Luísa riu, um riso cheio de amargura. Falso? Essa é sua desculpa? Ela não esperou resposta. Você foi o pior erro da minha vida. Henrique tentou tocar nela, mas ela se afastou como se ele fosse um estranho. Luísa, pelo amor de Deus! Acabou. A palavra foi uma sentença, e então ela se virou e foi embora, sem olhar para trás, sem esperar explicações, e Henrique ficou ali, ouvindo sua própria voz dizer palavras que ele jamais disse. O vento cortava a noite quando Luísa voltou para a cafeteria. A cidade parecia girar ao seu redor, como se estivesse presa em um redemoinho que não lhe dava trégua. Os últimos dias haviam sido um pesadelo. Primeiro, a traição. Depois, as manchetes escancarando seu nome. E agora, o passado voltando para assombrá-la. O som da porta se abrindo violentamente trouxe Luísa de volta à realidade. Ela virou-se e viu um homem entrar. Alto, vestindo um terno caro. Mas os olhos, aqueles olhos frios como uma lâmina afiada, o estômago dela afundou. Rodrigo Nascimento, o homem que arruinou sua família, o agiota que enganou seus pais anos atrás. Luísa não conseguia se mover. Era como se seus pés tivessem sido colados ao chão. Rodrigo caminhou até o balcão, jogando um envelope amassado sobre a superfície de madeira. Acho que já sabe o que é isso. O tempo pareceu desacelerar quando ela pegou o envelope. Seus dedos estavam tão trêmulos que quase não conseguiu abrir. E então, seu coração parou. Um contrato, um recibo de dívida, assinado pelo seu pai antes de morrer, e com os juros. O valor era um pesadelo impresso em números. Rodrigo cruzou os braços e observou sua reação. Como um predador estudando a presa antes do bote. Os bancos podem até esquecer dívidas, mas eu não. Luísa engoliu em seco, sua mente girando em busca de uma saída. Não havia saída. A cidade dormia, mas Henrique Albuquerque não. Ele estava sentado em seu escritório, olhos cravados na tela do computador, onde os gráficos de frequência de áudio estavam abertos. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de sua respiração pesada. O detetive particular que contratou analisava o material com precisão cirúrgica. Aqui está a prova. O especialista apontou para a tela. O áudio foi alterado digitalmente. Palavras foram cortadas, editadas e reorganizadas para criar um novo significado. Henrique apertou os punhos. Quem fez isso? O detetive hesitou por um instante, mas depois respondeu. Foi encomendado por Isadora Monteiro. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Henrique inspirou fundo e levantou-se lentamente. O olhar frio, sem emoção. Ótimo! Agora eu sei exatamente o que fazer. Ele pegou o telefone e fez outra ligação. Arrume um convite para o evento de Isadora Monteiro esta noite. Do outro lado da linha, a pessoa engoliu em seco. Tem certeza, Sr. Albuquerque? Absoluta. Ele não ia esperar. Isadora iria pagar pelo que fez. E seria agora. Já Luísa se via sem saída. Rodrigo, encarando-a, sorriu de lado, como se estivesse se divertindo com o sofrimento dela. Bom, querida, eu sou um homem de negócios. Sei que agora você está bem relacionada. Luísa sentiu o estômago revirar. Ela sabia o que ele estava insinuando. Ele viu as notícias. Ele sabia sobre Henrique. Se quiser uma solução rápida para essa dívida, você já tem um caminho bem fácil. Ele gesticulou no ar. Só precisa convencer seu milionário a resolver isso para você.
A raiva subiu pelo peito de Luísa, como um incêndio descontrolado. Eu não sou esse tipo de mulher. Rodrigo soltou uma gargalhada seca. E eu sou um homem paciente? Ele deu um passo à frente. Você tem poucos dias. Pague ou eu darei um jeito de receber o que me pertence. Luísa sentiu as pernas fraquejarem. E quando ele saiu, levando consigo sua última gota de esperança, ela sabia que não tinha escolha. Henrique, concluindo seu plano, entrou na festa, em pleno auge. Os flashes das câmeras explodiam no ar. O salão estava cheio de gente importante. E no centro de tudo, Isadora Monteiro sorria como se fosse intocável. Henrique avançou até ela, os olhos frios como gelo. Quando Isadora ouviu, seu sorriso vacilou. Querido, não esperava te ver aqui. Tenho certeza que não. Ele puxou um tablet do bolso. Mas acho que você vai querer ouvir isso. Os jornalistas ao redor se calaram quando Henrique apertou o play. O salão inteiro ouviu. A gravação original, a versão sem cortes, o áudio real, onde ele nunca dizia aquelas palavras sobre Luísa, onde a verdade se rasgava no silêncio do salão. O rosto de Isadora ficou pálido. Os jornalistas capturaram tudo. E então Henrique se inclinou ligeiramente para ela e sussurrou com um sorriso frio. Você tentou destruir a mulher que eu amo, mas acabou destruindo a si mesma. A reputação de Isadora desmoronou ali, diante de todos. Henrique não perdeu mais tempo ali. Ele tinha algo mais importante para resolver. As ruas pareciam mais escuras do que o normal naquela noite. Luísa andava rápido, tentando ignorar o nó no estômago. Seu orgulho gritava para não procurar Henrique, mas Rodrigo a cercou como um animal encurralado. Ela não tinha escolha. O prédio imponente onde ele morava surgiu diante dela. Cada passo parecia um peso sobre seus ombros. Ela não estava ali por ele. Estava ali porque precisava sobreviver. Mas ao chegar, a porta se abriu antes mesmo de ela bater. E Henrique já estava lá, parado diante dela. Eles se encararam. Ela ia pedir ajuda, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. Henrique já sabia de tudo, e naquele instante, Luísa percebeu que não era a única que havia sido enganada. Nenhum dos dois venceu essa guerra sozinho, e agora precisavam decidir se lutariam juntos. O olhar dele não era o mesmo de antes. Não havia o flerte provocador, nem a confiança arrogante. Havia algo mais sombrio, dor, cansaço, fúria contida. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Henrique segurava o celular em uma das mãos como se tivesse acabado de ouvir algo. E então, Luísa não sabia como começar. Luísa, a voz dele saiu mais baixa do que o normal. Ela engoliu em seco. O nó na garganta queimava. Seu plano era ser firme, ser racional. Mas agora, diante dele, as palavras que ensaiou desapareceram. Ela sabia por que estava ali, mas parte de si queria estar em qualquer outro lugar. Henrique deu um passo à frente, mas ela se afastou instintivamente. Ele parou. Por um momento pareceu cansado. Pareceu que queria dizer 1000 coisas, mas não sabia por onde começar. Então ele fez algo inesperado. Puxou o celular e apertou o botão de reprodução. A voz de Isadora Monteiro ecoou no silêncio. Corte essa parte aqui e insira depois da frase sobre o jogo. Quero que pareça que ele a despreza. Luísa arregalou os olhos. Henrique a observou com atenção. Acha que isso ainda é um jogo? A voz dele saiu baixa, controlada. Mas havia algo perigoso ali. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade se desenrolava diante dela.
crua e implacável. Ela foi enganada. E pior, ela acreditou. Henrique respirou fundo, esfregando a mão no rosto. Eu contratei um especialista. O áudio foi manipulado. A imprensa já tem as provas. Em poucas horas, Isadora não terá onde se esconder. Ela sentiu as palavras martelarem em sua mente. Cada pedaço daquela história quebrou suas certezas, uma a uma. Henrique não mentiu. Ele não a usou. Ele nunca disse aquelas palavras. E então, outra verdade golpeou seu peito. Ela fugiu sem dar a ele a chance de se explicar. Henrique percebeu a hesitação no olhar dela, mas não tentou convencê-la. Ele apenas a observou. E então, como se aquilo lhe custasse um esforço físico, deu um passo para trás. Você não precisa acreditar em mim agora. Mas eu precisava que soubesse a verdade. Silêncio. Luísa não sabia o que responder. Havia algo preso dentro dela, um furacão de emoções confusas. Henrique segurou o celular com força. Agora me diga, o que veio fazer aqui, Luísa? Ela hesitou. O orgulho lutava contra a necessidade. Mas então as palavras saíram antes que pudesse impedir. Preciso de ajuda. Henrique piscou, surpreso. Aquilo ele não esperava. Ela respirou fundo, o olhar fugindo do dele. Alguém apareceu, um homem do passado da minha família. Ele disse que meu pai devia dinheiro a ele, que eu tenho que pagar. Os olhos de Henrique escureceram. Aquele brilho perigoso não era só fúria, era instinto. Ele já havia perdido Luísa uma vez. Agora, alguém estava tentando arrancá-la dele de novo? Não ia acontecer. Quem é esse homem? A voz dele soou mais grave do que nunca. Ela hesitou por um segundo, mas então murmurou: Rodrigo Nascimento. O ar pareceu pesar na sala. Henrique encerrou a conversa ali. Virou-se, pegou o telefone e discou rapidamente. Descubra tudo sobre Rodrigo Nascimento. Quero cada detalhe. Agora. Luísa piscou atordoada. O quê? Henrique não olhou para ela quando respondeu. Eu resolvo isso. Havia uma frieza cortante em suas palavras, e pela primeira vez desde que o conheceu, Luísa sentiu um arrepio de verdade. Porque Henrique Albuquerque não era um homem comum. Ele era um tubarão, e Rodrigo acabava de se tornar seu alvo. O silêncio entre Luísa e Henrique durou longos segundos. Ela queria perguntar o que ele faria, mas uma parte dela já sabia a resposta. Henrique não esperava que ela confiasse nele de novo, mas isso não mudava o fato de que ele faria o necessário para protegê-la. Sem aviso, ele pegou o paletó no sofá e se virou para sair. Fique aqui, não saia. Luísa franziu a testa. Henrique, o que você vai fazer? Ele parou na porta e olhou por cima do ombro. Resolver o seu problema. E então, ele sumiu na noite. Rodrigo Nascimento achava que estava no controle. Até que, naquela noite, o próprio Henrique Albuquerque entrou no seu escritório, sem ser anunciado, sem esperar ser recebido. Ele simplesmente entrou. O escritório de Rodrigo era luxuoso, mas Henrique não se importava com isso. Ele atravessou o ambiente e se jogou na poltrona de frente para Rodrigo, como se o lugar fosse dele. Rodrigo franziu a testa, incomodado. Henrique Albuquerque! Que surpresa! Henrique sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso letal. Fiz minha pesquisa. Você sempre viveu das dívidas dos outros, não é? Rodrigo cruzou os braços, mantendo o ar de superioridade. Só cobro o que me devem, como no caso da sua amiguinha.
Henrique não piscou. Então vamos negociar. Quanto você quer para esquecer essa dívida? Rodrigo riu, como se fosse um jogo. Oh, não é tão simples assim. A garota tem algo que me interessa. Henrique se inclinou na cadeira. O olhar não tinha uma gota de paciência. E eu tenho algo que pode fazer você me ouvir. Ele pegou o celular e jogou sobre a mesa. Rodrigo olhou para a tela. E no mesmo instante sua expressão mudou. Os olhos se estreitaram, porque ali, bem diante dele, estava um dossiê completo. Fraudes fiscais, esquemas de lavagem de dinheiro, apreensão de bens. Quer que eu continue? Henrique perguntou calmo. Rodrigo engoliu em seco. O jogo havia virado. Henrique pegou uma caneta e assinou um cheque. Depois, empurrou para Rodrigo. Aqui está o valor da dívida, multiplicado por 10. Agora, esqueça que Luísa Ferreira existe. Rodrigo demorou a reagir, mas ele não era burro. Ele sabia que se Henrique Albuquerque queria algo, ele conseguia. E agora Henrique queria Luísa longe desse problema. Rodrigo pegou o cheque e pela primeira vez não sorriu. Negócio fechado. Henrique se levantou. Ótimo. E saiu sem olhar para trás. Naquela mesma noite, Luísa andava de um lado para o outro no apartamento. Henrique havia sumido por horas. Ela não sabia o que estava acontecendo. Não sabia se deveria esperar ou ir embora. Mas então a porta se abriu. Henrique entrou sem dizer nada. Apenas jogou as chaves sobre a mesa e foi até o bar servir um drink. Luísa franziu a testa. O que você fez? Ele virou-se lentamente. Tomou um gole da bebida antes de responder. Resolvi seu problema. O coração dela acelerou. Que? Como? Henrique colocou o copo sobre o balcão e se aproximou. Rodrigo nunca mais vai te incomodar. A dívida está paga. O mundo parou. A mente dela se recusava a processar. Você pagou tudo? Sua voz saiu fraca. Henrique deu de ombros como se fosse irrelevante. Multipliquei o valor por 10 só para ter certeza que ele entendeu o recado. Luísa sentiu a garganta apertar. Por quê? Henrique a encarou por um momento. Então respondeu com a voz mais séria que já usou. Porque eu posso. E foi ali que Luísa percebeu algo terrível. Henrique não esperava nada em troca. Ele fez isso por ela, sem pedir nada, sem exigir nada. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada, porque pela primeira vez ela não sabia como retribuir. Ele suspirou e virou-se indo em direção ao quarto, mas antes de desaparecer pelo corredor, murmurou: Boa noite, Luísa. E então a porta se fechou. Luísa ficou parada no meio da sala, com as mãos trêmulas e o coração batendo fora de compasso. Henrique sacrificou algo enorme por ela, e agora tudo o que ela achava que sabia sobre ele estava ruindo. O apartamento estava em silêncio. Luísa ainda estava ali, parada, processando tudo. Henrique havia pago sua dívida e não pediu nada em troca. Nada. Ela sentiu o peito apertar, porque naquele momento tudo o que acreditava sobre ele estava desmoronando. Henrique não era o homem cruel que destruiu sua família. Ele era o homem que a salvou. E não importava o que ela dissesse. O coração dela já sabia disso. As horas passaram. Luísa não conseguiu dormir. O céu começou a clarear quando ela se levantou de supetão. Não podia mais fugir disso. Não queria mais fugir. Seus pés a levaram pelo corredor sem hesitação. Ela parou diante da porta do quarto dele. Respirou fundo. E abriu. Henrique estava sentado na poltrona, de costas para a janela, com um copo na mão.
Ele ergueu os olhos devagar, como se não estivesse surpreso por vê-la ali. Mas o cansaço em seu rosto dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Ele parecia derrotado, como se soubesse que mesmo depois de tudo, ela ainda fosse embora. Luísa a engoliu em seco. Por que você fez isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. Henrique segurou o olhar dela por um instante. Então deu um longo gole no copo e respondeu baixinho. Porque eu nunca quis te machucar. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então por que nunca me disse a verdade? Henrique sorriu, sem humor. Porque eu sabia que no momento em que descobrisse você fugiria de mim. Luísa prendeu a respiração porque era verdade. Ela tinha fugido, mas naquele momento não queria mais fugir. Ela fechou os olhos por um segundo e deixou escapar uma risada baixa, carregada de emoção. Você me odeia por isso? Henrique soltou um suspiro. Luísa. Ela olhou para ele. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas não derramadas. Eu tentei tanto me convencer de que você era o vilão da minha história. Henrique a encarava em silêncio. Luísa deu um passo à frente. Mas você nunca foi. Mais um passo. E agora, não importa o quanto eu tente negar. Henrique prendeu a respiração. O mundo pareceu parar por um instante, e então, antes que ela pudesse hesitar, ela correu até ele e o abraçou. Mas dessa vez, não foi um erro, não foi um engano, foi uma escolha. O peito de Henrique subiu e desceu em um suspiro trêmulo, como se estivesse segurando algo por tempo demais. Então, ele a envolveu nos braços. Apertou-a contra si, como se segurasse algo precioso. E pela primeira vez, Luísa não queria mais ir embora. Henrique fechou os olhos, inalando o cheiro dos cabelos dela. Ela sentiu o coração batendo contra o dele, dessa vez, sem medo. Dessa vez, com certeza. O primeiro abraço entre eles foi um engano, mas aquele significava tudo. E no silêncio do amanhecer, Henrique sussurrou contra os cabelos dela. Fica. E dessa vez, Luísa não fugiu. O dia amanheceu diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Luísa não sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Ela acordou nos braços de Henrique, sentindo o calor do corpo dele, a respiração suave perto de seus cabelos, e em vez de pânico, sentiu paz. Ela se afastou devagar, observando-o ainda dormindo. Henrique parecia mais jovem assim, sem as barreiras que sempre carregava. Aquele era o homem que lutou por ela, que provou com ações que não era como ela pensava, que não queria possuí-la, apenas amá-la. Luísa deslizou os dedos pelo rosto dele com delicadeza, sentindo o coração acelerar. Então, antes que pudesse hesitar, se inclinou e deixou um beijo leve em sua testa. Henrique se mexeu, abrindo os olhos devagar, e quando a viu ali, tão perto, tão entregue, ele soube. Ela tinha escolhido ficar. Henrique não disse nada de imediato, apenas a olhou, como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. Então, devagar, ele ergueu a mão e segurou a dela. Bom dia! Sua voz era rouca pelo sono, mas carregava uma ternura que fez Luísa sorrir. Bom dia! Eles ficaram assim por alguns segundos, apenas olhando um para o outro, sem pressa, sem medo. Henrique, então, deslizou os dedos pelos cabelos dela, traçando seu rosto como se quisesse ter certeza de que era real. Você está aqui. Luísa assentiu, os olhos brilhando. E eu não vou a lugar nenhum. Henrique fechou os olhos por um segundo.
como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Uma certeza. Um plano. Ele deslizou para fora da cama e, sem dizer nada, caminhou até a varanda, pegando um envelope em cima da mesa. Luísa se sentou confusa. O que é isso? Henrique voltou para perto dela e entregou o envelope. Ela o abriu e, ao ver o que estava dentro, o ar escapou de seus pulmões. Os documentos do restaurante. Seu nome estava ali, como única proprietária. Ela levantou os olhos para ele, completamente atordoada. Você? O restaurante sempre foi seu, Henrique disse suavemente. Era só uma questão de tempo até eu devolver o que já era seu por direito. Luísa apertou os papéis contra o peito, sentindo o peso da emoção transbordar. O restaurante de seus pais, a última coisa que a ligava à memória deles, agora era dela novamente. Eu não sei como te agradecer. Henrique sorriu, tocando o rosto dela. Não precisa, só quero ver você feliz. A notícia de que Luísa recuperou o restaurante se espalhou rapidamente, mas o prédio estava abandonado e precisava de reformas. E Luísa não perderia tempo. Nos dias seguintes, ela se jogou de cabeça no trabalho. Pintou as paredes, limpou cada canto, organizou os móveis antigos e planejou as mudanças. Ela não fazia isso sozinha, porque Henrique também estava lá, de jeans e camiseta, sem sua postura impecável de empresário, com um pincel na mão, ajudando como qualquer outro trabalhador. E pela primeira vez, Luísa viu um lado dele que ninguém conhecia. O homem que não se importava em sujar as mãos, que ria ao errar a pintura, que mesmo sendo milionário, estava ali para reconstruir o que importava para ela. Eles trabalharam juntos, e cada dia que passava, a conexão entre eles ficava mais forte. O dia da reinauguração chegou antes do que Luísa imaginava. O restaurante estava irreconhecível. As paredes ganharam vida com novas cores. Os móveis foram restaurados. O cheiro de café fresco e pão assado tomava o ar. E no meio de tudo isso, Luísa sentia seu coração disparar, porque aquele lugar não era só um negócio, era a casa dela. A noite de abertura foi um sucesso. Clientes antigos e novos lotavam o espaço. Luísa sorria a cada elogio, sentindo seu peito se encher de orgulho. Mas então, uma voz familiar a fez congelar no meio do salão. Se eu fosse você, me viraria agora. Ela franziu a testa e se virou. E então, seu coração parou. Pedro estava ali. Seu irmão. Sem avisar, sem qualquer explicação. Apenas parado ali, com um sorriso no rosto. Luísa não conseguiu conter as lágrimas. Você voltou. Pedro deu de ombros, como se aquilo fosse óbvio. Esse é o nosso lar, não é? Ela correu até ele e o abraçou com força. O restaurante estava completo de novo. E Luísa? Ela nunca esteve tão feliz. Mais tarde, quando as portas do restaurante finalmente se fecharam, Henrique e Luísa se encontraram sozinhos. Ele a levou para um jantar sob as estrelas, na sacada do apartamento dele. O ar estava perfumado com flores e a cidade brilhava ao fundo. Henrique a observou por um momento antes de pegar sua mão. Faz meses que quero te perguntar algo. O coração de Luísa acelerou. Henrique respirou fundo, depois sorriu. Casa comigo? Ela piscou. Surpresa. Ele não tinha um anel na mão, porque ele sabia que Luísa não ligava para isso. Ela ligava para gestos reais, sentimentos verdadeiros. E tudo o que ela precisava já estava bem ali, diante dela. Luísa sorriu, sentindo a resposta já dentro do peito. Sim, Henrique não precisou de mais nada. Ele apenas a beijou.
selando aquela promessa. A cerimônia foi simples e íntima. Poucos convidados, apenas os que realmente importavam. Pedro fez um discurso que arrancou risadas e lágrimas, e quando Henrique segurou as mãos de Luísa e olhou nos olhos dela, não havia mais medo, apenas promessas. E quando ele disse sim, ela soube que o amor não era um conto de fadas. Era um compromisso. O amor não é perfeito. Ele tem falhas, desafios, desencontros. Mas quando duas pessoas decidem lutar juntas, não há obstáculo grande o suficiente. Henrique e Luísa quase se perderam, mas escolheram não desistir, porque no fim, o verdadeiro amor não acontece. Ele é construído, e quando construído da maneira certa, ele nunca desmorona. Agora queremos saber, você já viveu uma situação em que precisou perdoar alguém para seguir em frente? Compartilhe nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E vamos começar uma conversa sobre coragem, dignidade e o poder de recomeçar. Se essa história te emocionou, não se esqueça de clicar no botão curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras. E nos diga também de qual cidade você nos assiste. Adoramos interagir com vocês. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família com saúde, paz e felicidade. Até o próximo vídeo.